A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos cumprimenta, a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, amém? Cidade de Verapava, São Paulo. Irmãos, eu estou aqui com vocês porque eu gostaria de fazer um pequeno estudo bíblico da palavra de Deus, amém? Sobre o jejum, acerca do jejum, né? Então você que quer aí participar desse estudo bíblico, amém? Aprender mais um pouquinho, né? Aquilo que eu não sei tudo não, mas aquilo que eu sei eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Então você que quiser, né, participar, vai ser apenas o estudo bíblico mesmo, amém? Então nesse momento, você que quer participar, eu quero cumprimentar os irmãos aí que já estão aí, Paulo de Sena, Deus abençoa, Alex Domingos, Baranei, Deus abençoa, nossa irmã Patrícia, Diniz, irmã Sueli, Cristiano, irmã Francisca, Noêmia, irmã Clarice, Lourdes Aguiar, Deus abençoa Adelair Rodrigues, sumida irmã, desapareceu, agora apareceu, né? Mara Ribeiro, amém, Maria de Souza, Rose Zanata, Deus abençoa da Paz Gomes, Cresiuda, irmã Vânia, Deus abençoa, irmã Vera Alexandrina, paz do Senhor Maria Odete, Elza, nossa Marlete Marques, Joel Carvalho, Deus abençoa meus irmãos, amém? Eu quero iniciar aqui com uma pequena oração, vamos fazer só uma pequena oração, amém? Porque todo estudo bíblico, né irmãos, quando vai se tratar de estudo da palavra de Deus, em primeiro lugar nós temos que ter oração, porque quem nos direciona, né, quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus, amém? Sem ele, nós não conseguimos nada. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ali em João 14, antes dele se ascender os céus, nós vemos que ele disse, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. E esse mesmo Consolador, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vos ensinará, né? Quer dizer, a vontade do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus é quem nos ensina, quem abre a nossa mente, para que nós possamos entender, ou seja, compreender a palavra de Cristo, a palavra de Deus, amém? Então Deus abençoa, né? Saudades também, viu irmão Delair? Deus abençoa a tua vida, né? Paz do Senhor Mário, Suzana, Deus abençoa Ana Jesus, amém? Que bênção, de Mara, né irmãos? Hoje nós terminamos aí uma campanha às 3 horas da madrugada, foi uma bênção, graças a Deus, né? E hoje a minha cunhada, ela mandou aqui um áudio. Ela é da cidade de Oswaldo Cruz, né? E ela disse que ela orou, ela deitou, né? Depois, quando eu tiver oportunidade, eu posso até passar o áudio para vocês. E ela orou, colocou o celular, né? Próximo dali da cabeceira onde ela estava dormindo, né? Debaixo do travesseiro. E ela nem imaginou que a gente estava orando ali na madrugada e ela pediu para Deus falar com ela, né? E dormiu. Irmãos, ela disse que de repente, na madrugada, ela acordou com o celular, né, conectado na nossa oração, amém? E justamente estava falando a palavra de Deus que ela tinha pedido para o Senhor, né, quando eu estava pregando. Ela acordou bem no momento em que eu estava dando a palavra na madrugada. E ela começou a chorar, né, irmãos? Como que Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Como que pode o celular estar ali desligado? E aí, de repente, o celular conecta na oração, né? Nem estava imaginando, meu Deus. E é Deus maravilhoso, né? Respondendo a oração de cada pessoa. Amém? Então vamos neste momento iniciar o nosso estudo sobre o jejum, tá bom? Deus abençoa Aldo, Luzinete. Diz assim, eu quero ler aqui o que é jejum. Nós vamos começar aqui sobre o que é jejum. Primeira coisa, eu quero dizer para você que jejum é ter fome de Deus. Amém? Quando você tem fome de Deus, né? Você vai jejuar. Amém? O jejum é um ato de adoração. A gente jejua para quê? Como um ato de adoração, você pode jejuar para tomar uma decisão, você pode jejuar para buscar uma direção de Deus. Amém? Você pode jejuar para mortificar a sua carne, ou seja, para se aproximar de Deus também. Amém? Então o jejum é para isso, né, meus irmãos? É para você se conectar com Deus, para você se tornar mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Então, jejum? Para que nós devemos jejuar? Amém? Para quê? Você entendeu aí, né? A gente jejua, você pode jejuar
para buscar uma direção de Deus, ao querer tomar uma decisão, amém? Você pode jejuar como um ato de adoração a Deus, né? Você pode fazer esse tipo de jejum para se aproximar de Deus, para se conectar com Deus. E você pode jejuar para você mortificar a tua carne, amém? Para isso, é por isso que nós, igreja de Cristo, praticamos o jejum, amém? Cristo praticou o jejum, né? Nós vemos que outras pessoas também jejuaram na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, amém? Então, olha aí, o que é jejum? Jejum é quando nos abstemos de alimento total ou parcialmente, por um determinado tempo, com propósito e como humilhação a Deus. O jejum e a oração frequentemente estão juntos, eles andam juntos, jejum e oração e jejum, amém? Então veja bem, para ver se você entendeu, o que é jejum? Jejum é você se abster, né, de comida, de alimentação, abster-se parcialmente ou totalmente. Comida, água, relação sexual, tecnologia também, amém? Né? Quando a gente vai jejuar, nós vamos conectar com Deus, nós vamos estar separando um tempo para Deus, para dedicar-se a buscar a Deus. Então o jejum é para isso, você está separando um tempo para você se dedicar, para você buscar, para você se conectar com Deus, amém? Então, você escolhe se você vai fazer o jejum parcialmente ou totalmente, né? Tem pessoas que fazem o jejum total, abstinência total, né? De comida, de água, relação sexual, tecnologia, né? Internet, celular, televisão, tudo isso, né? É a tecnologia, se afasta da tecnologia naquele período em que a pessoa está jejuando, amém? Outra coisa aqui, quando você se abstém parcialmente, totalmente, por algo melhor, para você alimentar a sua alma. Então, quando você vai jejuar, você não está alimentando a sua carne, você está alimentando a sua alma, você está se fortalecendo espiritualmente, amém? Então, por isso que nós jejuamos, para fortalecer nosso espírito, para alimentar a nossa alma, amém? É um tempo que você tira, né, para você se abster de tudo isso que eu falei. É algo pessoal, né? Não há regra, não existe regra, e é uma coisa voluntária, entendeu, meus irmãos? Não existe uma regra para se jejuar, para fazer jejum. Na Bíblia não está descrito nenhum tipo de regra, né? E é uma coisa voluntária. Nós vemos que a igreja jejuava, Cristo jejuou, Moisés jejuou, Paulo jejuava, os discípulos jejuavam, amém? E também nós sabemos que Jesus falou que para a casta de demônios sair tinha que ser com jejum e com oração. Então não existe uma regra, mas a gente percebe, lendo a Bíblia, que o jejum ele foi muito importante, né, para o crescimento da igreja, para que a igreja tivesse comunhão com Deus, amém? O jejum foi muito importante para a igreja de Cristo, a igreja em si, ela jejuava, amém? E nós temos que seguir esse exemplo, né? Embora não tenha regra, embora não tenha nada escrito dizendo, olha, você tem que jejuar tantas vezes na semana, tantas horas, né? Mas nós temos que tirar um tempo, separar um tempo para nos dedicar a Deus, para nos conectar com o Senhor, se desligar da terra e se ligar no trono da glória de Deus, amém? Olha aqui, o jejum, ele é entre a gente e Deus, é um propósito entre você, entre eu e Deus, amém? Né? Quando você vai jejuar, nós já vamos ler aqui a palavra de Deus para você entender melhor, tá bom? Ele é feito com oração, o jejum é afligir a sua alma, né? Quando você está jejuando, você está afligindo a sua alma, está lá em Salmos 35,
versículo 13. Deixa eu ler aqui para vocês, se você também quiser acompanhar, porque eu acho bom as pessoas acompanharem a leitura, né? Para você ver que o que a gente está falando está dentro da palavra de Deus. 35, verso 13 diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era de pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Olha aí, quanto a mim, o salmista está dizendo, estava enfermos a minha veste, quando ele estava enfermo, a minha veste era de pano de saco, quer dizer, a forma que eles se humilhavam diante de Deus. Humilhava a minha alma, quer dizer, afligia a minha alma com o jejum. Olha aí, e a minha oração voltava para o meu seio. Então, o jejum é uma forma de se humilhar diante de Deus também, né? Então, quando a gente fala, olha, humilhai, né, diante do Senhor, perante o Senhor, estamos falando do jejum também, porque o jejum é uma forma da pessoa se humilhar diante de Deus, né? É uma expressão de tristeza, né? É a pessoa demonstrar-se arrependida. Amém, meus irmãos? Então, quando você está jejuando, você está afligindo a sua alma, você está se humilhando diante de Deus. É uma forma de se humilhar diante do Senhor. Amém? Olha aqui também o que vai dizer. O jejum, ele faz parte da vida cristã, né? Os fariseus jejuavam 2 vezes na semana. Tanto é que se você pegar o livro de Lucas, né, capítulo 18, se não me falha a memória, versículo 9 ao 14, vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Ambos estavam no templo orando, e a gente percebe ali que está descrito que o fariseu, ele fazia a sua oração, e ele clamava dizendo, ó Senhor, eu não sou como esse homem publicano, como essa gentalha, né? Eu não sou como esse homem aí, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana. Olha o que ele estava dizendo. Irmãos, o jejum para o povo judeu era uma cerimônia religiosa. Era considerado uma cerimônia religiosa e eles faziam jejum para ostentação. Olha aí, meus irmãos. Né? Querer se aparecer, querer parecer ser as pessoas mais espirituais, mais santas que existiam naquela época, né? Então eles faziam jejum para se aparecer, para ostentação. Olha aí, né? Mas não é essa forma que nós devemos jejuar, não. Para ostentação, para querer se aparecer, para querer mostrar para as pessoas que nós somos mais espirituais do que outras, mais santo do que outras pessoas. Não, jejum, esse não é o verdadeiro propósito, objetivo do jejum, não pode ser, né? O verdadeiro objetivo do jejum, amém? Mas os fariseus jejuavam assim, 2 vezes na semana, né? Era uma cerimônia religiosa. E nós vemos que aqui ele está dizendo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu não sou que nem essa gentalha, esse publicano, cheio de pecado, cheio de defeito, né? E ele foi embora para casa sem ser justificado. Por quê? Porque ele justificava a si mesmo, amém? E quantas pessoas às vezes faz o jejum como algo meritório, meus irmãos, esperando também receber recompensa, para ser recompensado, né? E não é essa a forma correta de se jejuar. Amém? Vamos continuar aqui, né? Os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. Amém? Nós já vamos explicar isso. Eles não jejuavam. Por quê? Vamos pegar aqui o texto bíblico. Deixa eu ver aqui. Lucas 5, 34 ao 35. Pega a sua Bíblia aí comigo, Lucas, capítulo 5. Amém? E versículo 34 ao 35. Vamos ler o que está descrito aí. Lucas 5, 34 ao 35. Já acharam, meus irmãos? Olha o que vai dizer aqui. Se você quiser até observar aí, a partir do versículo 33, mas eu vou ler aqui o 34 e o 35. E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Esse esposo aqui era Jesus Cristo, o noivo, né? Ele estava com quem? Com os discípulos. Amém? Preste atenção. Podeis vós fazer jejuar. Os convidados eram os discípulos. Enquanto o noivo está com eles, dias virão, porém, em que o noivo, o esposo,
será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então olha aí, meus irmãos, como que os discípulos poderiam jejuar se estava com eles o noivo? Amém? Era como se fosse uma festa de casamento. Você está numa festa de casamento. E numa festa de casamento, meus irmãos, não há tristeza. É somente alegria. Enquanto o noivo está ali, a festa está acontecendo, é só alegria. E jejum é expressão de tristeza. Amém? É você expressando a tristeza, né? Então, como que os filhos das bodas, como que os discípulos iriam jejuar se eles estavam junto do noivo? Era como se estivesse numa festa de casamento. Amém? Eles estavam alegres por estar com Cristo. Eles estavam junto da alegria em pessoa. Amém? Como que vai jejuar se a alegria está ali em pessoa diante deles, meus irmãos? Mas aí a Bíblia está dizendo que dias viriam em que eles teriam que jejuar. Por quê? Porque o esposo seria tirado, amém, da terra. Aí chegaria o dia em que os discípulos também teriam que jejuar. Sim, amém? Porque aí Cristo seria tirado da terra, aí teriam que jejuar. Mas enquanto Cristo estivesse aqui, não havia necessidade deles jejuar. Por quê? Porque a alegria estava ali. Jesus Cristo estava junto deles, meus irmãos. Amém? Então, olha, jejum é uma expressão de tristeza e quebrantamento. Na sua ausência, na ausência de Jesus, eles iriam jejuar. Qual é o propósito do jejum, né? Bom, eu falei sobre isso aí, são vários propósitos, né, meus irmãos? O propósito primário é mortificar a carne e fortalecer o espírito. Isso aí eu falei para vocês, né? Tornando mais sensíveis ao Espírito Santo. Então, isso aqui são os propósitos primários. Mortificar a carne, tornar mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o propósito primário do jejum. Vemos alguns crentes que jejuaram para tomar decisões importantes na Bíblia. Esse era o propósito do jejum deles naquele tempo. A gente lembra de Paulo, né? Quando ele fazia o seu jejum em meio ao sofrimento por causa da pregação do Evangelho. Paulo passava tanto sofrimento e nós vemos sendo descrito entre o sofrimento de Paulo está o jejum. Amém? Ele começa a relatar um punhado de sofrimento que ele passou por amor de Cristo, por amor das almas. E ele fala, eu sofri naufrágio, eu sofri entre os patrícios, eu sofri, meu Deus, eu passei fome, eu passei frio, e quantas noites, quantos dias eu passei em jejum diante da presença de Deus, tudo isso por causa do Evangelho, tudo isso por causa das almas perdidas. Então Paulo jejuava em meio ao sofrimento que ele passava por causa do Evangelho, amém? Então, para poder fortalecer o seu espírito, né, meus irmãos? Mortificar a sua carne, amém? Para tornar mais sensível o Espírito Santo, Paulo, ele jejuava, amém? Em meio ao sofrimento que ele passava. A gente vê também que Esther, a rainha Esther, ela jejuou, amém? Nós vemos que eles estavam buscando ali, eles tinham que tomar ali, meus irmãos, buscar uma direção de Deus, ajuda, socorro de Deus, porque a nação iria ser morta. Né, meus irmãos, havia um decreto que todos os judeus seriam exterminados. E agora? Vamos fazer o que para buscar o socorro de Deus? A rainha Esther fez um propósito. Nós vamos jejuar durante 3 dias, eu e as minhas moças. E ela convocou toda a nação judaica para poder jejuar também, juntamente com ela. Amém? E depois ela se apresentaria diante do rei Assuero. Amém? O propósito dela naquele jejum foi buscar a graça de Deus para que ela se apresentasse perante o rei e fosse aceita. Amém? Porque ela muito bem poderia ter sido morta. Sim, quando ela entrasse na presença do rei, ela poderia ter sido morta. Mas quem deu graça para ela? E através do que o Senhor deu essa graça para a rainha Esther? Amém? Foi através do jejum. Foi através do jejum que ela fez. Amém? Jejum e oração, porque jejum e oração andam juntos. Nós aprendemos aqui que o jejum, ele sempre vai andar junto com a oração, né? Então eles jejuaram, eles oraram, buscaram a graça, o propósito, naquele propósito, e o Senhor abençoou o povo de Deus. O Senhor abençoou, deu graça
para a rainha Esther perante o rei Assuero. Talvez você tenha uma causa importante, difícil para ser resolvida. E aí? Jejue, pede graça para Deus através do jejum, né? Que o Senhor vai te dar graça, como Ele deu para a rainha Esther. Amém? Então, olha aí. Outras pessoas que jejuaram também. Davi, né? Jejuou. Quantas outras pessoas? Moisés jejuou também. Amém? Antes de receber a lei, Moisés jejuou 40 dias. Moisés foi sustentado sobrenaturalmente por Deus, né, meus irmãos? Ele jejuou 40 dias antes de receber a lei. E também Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, ele jejuou também 40 dias lá no deserto. Se você pegar a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, ali está descrito, né? Tendo jejuado e orado, veio o diabo para tentar Jesus Cristo. Depois de 40 dias, né, meus irmãos? Ele passou 40 dias em jejum e oração. Olha aí, jejum e oração novamente juntos. Jesus estava jejuando e orando naquele deserto, quando ele foi tentado por Satanás. Amém? Ele tinha jejuado, né, antes de iniciar o seu ministério. E eu creio que através daquele jejum, né, meus irmãos, Jesus recebeu o fortalecimento do seu espírito. Olha aí que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Quando nós jejuamos e oramos, as nossas forças espirituais são reabastecidas, são recarregadas, as nossas forças espirituais. Amém? O jejum também é uma forma de se fortalecer no Senhor, né? Para quem não sabe. Jejum, ele deve ser feito com espírito alegre. Os fariseus naquela época, quando eles iam jejuar, deixava a barba crescer, né? Eu creio que nem o rosto não lavava, né, irmãos? Quando você olhava na rua e via um fariseu com a cabeça baixa, todo tristonho, barba grande, você via aquele fariseu, meu Deus, sem lavar o rosto, quem sabe até sem pentear o cabelo, né? Porque eles queriam mostrar, tudo que eles faziam era para se mostrar para o homem, né? Então ele se aparecia ali com a cara daquela forma, né? Para mostrar para os homens que eles estavam o quê? Jejuando. Mas não é assim o verdadeiro jejum. Quando a gente está jejuando, nós devemos mostrar, né? Deve ser feito com espírito alegre. Amém? Para que não pareça aos homens que você está jejuando. Para que ninguém perceba que você está jejuando. Amém? Tem que lavar os olhos, pentear o cabelo, escovar os dentes, né? Ah, mas isso não quebra jejum, não? Não, claro que não. Amém? Jejum é a abstinência de alimentação. Amém? Mesmo que você está escovando o dente ali e acaba engolindo por acidente o creme dental, irmão, você não vai quebrar o teu jejum. Porque você não está comendo creme dental, pelo amor de Deus, né? Você não está se alimentando de creme dental, amém? Você está escovando os teus dentes e isso não quebra jejum, amém? Outra coisa que não quebra jejum, você experimentar se a comida está boa de sal. Às vezes a irmã, né, acaba que está jejuando, já é horário de almoço, ou trabalha num restaurante, e aí você tem que experimentar, né, aquela água ali, a comida, para ver se está boa de sal. Você não está comendo a comida, você está apenas experimentando para ver se está boa de sal. Isso também não quebra o seu jejum, amém? Tem gente que às vezes, não, eu não jejuo porque eu tenho que experimentar a comida e aí eu quebro o jejum. Não, se você experimentar a comida, se está boa de sal, você não está comendo, está apenas experimentando, então isso não quebra o jejum. Irmã Alessandra, e eu que tomo remédio, como que eu faço? Amém? Remédio, irmãos, não quebra jejum. Amém? Remédio não quebra jejum. Agora, quem é diabético, quem tem problema cardíaco, aí você tem que conversar com o teu médico para ver o que ele fala, se você pode, quantas horas você pode fazer jejum. Amém? Ou se você pode fazer o jejum somente tomando água, porque é o jejum parcial, né? Para aqueles que têm problema de saúde, que não pode ficar sem tomar água. Amém? Então, aí você pode ver com o seu médico, né? Eu tenho diabetes, eu tenho problema cardíaco, eu posso ficar quantas horas, até quantas horas de jejum, doutor? Né? Se eu ficar sem comer tantas horas, vai fazer algum mal para mim? Né? Tem que conversar com o médico também, amém? Tudo com ordem, com decência, né, irmãos? Para ninguém morrer aí jejuando e falar, nossa, eu morri jejuando, e depois falar que é a igreja que pôs ele para jejuar e ele morreu jejuando, amém? Então tem que ter sabedoria também, né, meus irmãos?
Às vezes tem pessoas que falam, irmãos, olha, se você ficar demais na igreja, você vai ficar louco. Eu já vi falar sobre isso daí, mas isso aí eu penso que são pessoas que jejuavam demais, né? Fora do padrão bíblico, sem sabedoria. E se a gente, irmãos, dependendo, jejua muitos dias sem sabedoria, isso pode causar o quê? Uma fraqueza mental. Isso pode prejudicar a mente da pessoa. E é onde que as pessoas ficam loucas. E aí fala que foi o evangelho que deixou ele louco. Quando não foi o quê? Foi a falta de sabedoria no jejuar. Amém? Então tem que tomar cuidado, né? As pessoas que têm problemas de saúde têm que ter uma certa cautela ao jejuar. Amém? Tem que procurar aí saber do médico, quem tem diabetes, quem tem problema cardíaco, problema de desmaio, né? Tem que saber se você pode jejuar, amém? E dependendo você pode fazer o jejum menos horas, menos horas, né? Menos tempo, porque irmãos, não importa quanto tempo, isso daí é voluntário, isso aí é você e Deus, é um propósito de seu e Deus, entre você e Deus. É você que escolhe o tempo que você vai jejuar. Não existe regra, irmãos. Não existe regra na palavra de Deus. Tem que ser de 24 horas. Tem que ser 3 dias seguidos. Tem que ser 4, 5 horas. Tem que ser até meio-dia. Tem que ser até as 6 horas da tarde. Não existe regra. É você que escolhe o tempo que você vai jejuar. Se você quer jejuar 2 horas, amém. Deus vai receber entre você e Deus. É um propósito que você fez com Deus. Eu vou jejuar 2 horas. Amém. Se você fizer um jejum bem feitinho, o Senhor vai receber lá no céu, irmãos. E Ele vai te dar a resposta do seu jejum. Amém? Né? Então isso é um propósito entre você e Deus. Não existe horário, quantidade de dias, regra para isso. Entendeu? Então é você que escolhe quantos dias você vai jejuar, quantas horas você vai jejuar. E isto é um propósito entre você e Deus. Amém? E outra coisa também, tem pessoas que fazem o jejum total, abstinência total, né? Por exemplo, cada um tem uma forma de pensar, né? Cada um, as explicações sobre o jejum é pela fé da pessoa, é pela fé, é algo pessoal, né? É pela fé da pessoa, é um propósito entre a pessoa e Deus, né? Tem pessoa que faz jejum depois do meio-dia, abre o jejum depois do meio-dia e vai até a tarde, né? Isso aí é a fé da pessoa. Por exemplo, eu já faço o jejum começando meia-noite. Tipo assim, não que eu abro o meu jejum meia-noite, eu abro a hora que eu acordo. Mas eu começo a consagrar a minha vida, santificar a minha vida a partir da meia-noite. Só que eu abro o meu jejum quando eu acordo. Amém? Então, tipo assim, meia-noite, a partir da meia-noite. Tem pessoas que têm a fé de fazer o jejum a partir da meia-noite, né? Começa o jejum lá meia-noite. Então, a pessoa que vai começar o jejum dela meia-noite, ela tem que se abster do quê? Relação sexual, amém? Ela tem que se abster da comida, da água e tecnologia, amém? E isso, porque se a pessoa ficar mexendo no celular, irmão, ela não vai conseguir se conectar com Deus. Se ela começar a acessar as redes sociais, ela não vai conseguir ficar ligada no trono da glória, a não ser que ela coloque um hino, uma pregação, para manter-se ligado ao trono da glória. Mas o viável seria o quê? A pessoa se abster também da tecnologia, para ela ficar mais em comunhão com o Senhor. Amém? Então, quem faz aí o jejum a partir da meia-noite, tem que se abster. Aquele que faz o total, isso eu estou falando do jejum total, abstinência total, né? Então, esse tipo de jejum, começou meia-noite, a pessoa tem que se abster das relações sexuais também. Amém? Por isso que tem que ter comum acordo entre o marido e a esposa, porque senão dá briga. E aí se brigar, pronto, quebrou o jejum, né? Então tem que ter comum acordo. Tem pessoa que faz campanha, começando meia-noite o seu jejum, amém? Tem gente que faz campanha de 3 dias, 7 dias, 21 dias. Esse tipo de jejum tem que ter comum acordo entre o marido e entre a esposa e o esposo. Tem que os dois concordar, amém? Porque se não concordar, aí, meus irmãos, vai ser, né? Deus não vai receber se ficar brigando, amém? Pode dar uma separação, o marido pode procurar outra mulher, então tem que ter sabedoria, né? Se o marido concorda 3 dias, só 3 dias, eu aceito você fazer de 3 dias nesse horário aí, ó, período da meia-noite, amém? Então faça 3 dias,
Amém? Não existe regra, gente, de dias para jejuar, né? A gente sabe que é bíblico. Teve gente que fazia jejum um dia, que era o jejum da expiação. Esther fez de 3 dias, né? Outros faziam de 7 dias, outros de 14 dias, outros 21 dias, jejum de Daniel. E Jesus e Moisés fez o jejum de 40 dias. Amém? Mas não existe regra, então é um propósito seu e Deus. Você escolhe, né, qual a melhor forma de você jejuar, que fica melhor para você, amém? Desde que não haja atrito entre o casal, né? Pelo amor de Deus. Não vai jejuar e deixar causar atrito dentro do seu casamento por causa disso, né? Tem que ter como um acordo, dependendo do tipo de jejum que você vai fazer, amém? E se o marido aceita a mulher jejuar, né? 7 dias seguidos, a partir da meia-noite e 21 dias, né? Depois que terminar o jejum, os dois têm que se unir novamente, né? Para que o diabo não venha trabalhar no seu casamento. Aonde está escrito isso? Está aqui na Bíblia, vamos lá. Acho que é Romanos 7, acho que é Romanos 7 mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é Romanos 7 ou se é 1 Coríntios 7, peraí. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Aqui diz assim, ó, no versículo 4 eu vou ler. A mulher não tem poder sobre o teu próprio corpo, mas tem o marido. O marido da mesma maneira. Ou melhor, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis, amém? Um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, que tem acordo entre os dois, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, amém? Então, olha aí, né? É um conselho de Paulo para os coríntios. Gente, se vocês decidiram jejuar, se consagrar a Deus, aplicar a oração, ao jejum, né? Consagrar-se a Deus, né? Que tenha comum acordo se vocês vão fazer campanhas, né? E porque, olha, se o marido, por exemplo, ele quer coabitar com a sua esposa, a esposa está em campanha, e aí? A mulher não tem poder sobre o teu corpo, e nem o marido tem poder sobre o corpo dele, mas tem numa mulher, entendeu? Então, para não defraudar um ao outro, tem que ter consentimento mútuo entre os dois, amém? Quem está se consagrando, quem vai se consagrar, amém? Creio que deu para vocês entender essa parte aqui, amém? Deixa eu ver aqui, onde mais fala aqui. Em Mateus 6,16, vamos lá, nós estávamos falando que o jejum deve ser feito com um espírito alegre, né? Em Mateus 6,16, vamos ler lá o que está escrito, Mateus 6,16. Pega a sua Bíblia aí, acompanhe. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Peraí, deixa eu ver aqui. Amém. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Olha aí, é o que eu estava dizendo sobre os fariseus, né, irmãos? Abaixa a cabeça, o olho todo remelento, meu Deus, sem escovar os dentes, cabelo despenteado para mostrar para os homens que está jejuando. Olha aí, meu Deus do céu, né? Não se mostre, olha que Jesus está dizendo, quando jejuardes, gente, quando vocês forem jejuar, não se mostrem contristados como os hipócritas, amém? Porque eles desfiguram o seu rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Olha aí, porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, escova os teus dentes, lava esse olho, penteia esse cabelo, meu Deus do céu, para que para não pareceres aos homens que jejua, mas sim o teu Pai que está em oculto, o teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. A não ser que você vai fazer um jejum junto com toda a igreja, coletivo, né? Não individual, aquele jejum coletivo que o pastor convoca toda a igreja, né? Aí ele posta lá na rede social que haverá um jejum
na cidade, todo mundo é para jejuar tal dia, toda a igreja, aquele jejum coletivo, é uma convocação para o jejum, aí tudo bem. Mas agora eu estou jejuando individualmente, né? Um jejum é um propósito meu e Deus. Aí eu vou lá para a rede social, né? Eu não estou convidando ninguém para jejuar comigo, mas eu quero me aparecer, mostrar que eu vou jejuar sozinha. Eu quero mostrar para todo mundo que eu sou espiritual e que eu estou jejuando. Pronto, esse tipo de jejum, Senhor Deus, não se agrada, a não ser que é o jejum coletivo, quando há uma convocação. Todo mundo, gente, amanhã vamos jejuar. Quem vai jejuar comigo? Amém? Então é um jejum, eu senti de Deus, de convidar todo mundo para jejuar. Amém? Isso é uma convocação, é algo coletivo, né? Não é uma coisa individual, que é entre eu e Deus. Aí eu vou lá postar no Facebook que eu, Alessandra, estou jejuando. Amém? Né? Então assim, deixa eu ver aqui mais. E quando estivermos em consagração a Deus através do jejum, não devemos nos mostrar tristes com o rosto esquálido. Esquálido quer dizer sujo. É igual eu falei, né? O olho todo remelento. Meu Deus. Só porque estamos jejuando. Muito pelo contrário, é um momento de total comunhão com Deus. Isso deve nos trazer prazer e alegria. Tem gente que chega até a deitar no sofá. Parece que está morrendo. Amém? Teve um irmão que eu ri muito, porque o irmão falou assim, olha, é um parente dele. Esse parente meu, quando ele vai jejuar, você chega lá na casa dele, ele está esparramado em cima do sofá, parecendo que ele está morto. Meu Deus, é um sacrifício de tolo, né, irmãos? O jejum não deve ser feito dessa forma, amém? Parece que está sendo um martírio para a pessoa está lá, eu estou morrendo de fome, meu estômago, eu estou morrendo, tá até passando mal, deitado em cima do sofá. Assim, Deus não se agrada desse tipo de jejum, né? O jejum deve ser feito com sabedoria, de maneira equilibrada e dentro do ensino bíblico. Podemos jejuar por algumas horas e não por dias e dias. Gente, não há necessidade de você jejuar dias e dias, dias e dias, né? Você pode jejuar algumas horas que Deus, ele vai receber, gente. Né? Isso não vai tornar você mais espiritual e nem menos espiritual do que a pessoa também que não jejua, amém? Às vezes tem pessoa que fala, porque eu sou espiritual, porque eu jejuo 10 horas no dia e você jejua só 1 hora. Irmão, isso não quer dizer que a pessoa que jejua 10 horas é mais espiritual, amém? E tem gente que às vezes faz isso para poder querer mostrar-se mais espiritual. Mas muitas das vezes ele jejua 10 horas e briga com a família, está com mágoa no coração. E Deus não recebe esse tipo de jejum. Amém? Se a pessoa tiver com mágoa no coração, Deus não vai receber o teu jejum. Para a gente jejuar, tem que haver uma mudança de atitude. A gente tem que estar com o coração limpo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tem gente que jejua pedindo a Deus vingança, justiça contra os seus inimigos. Esse tipo de jejum Deus também não recebe. Amém? Não é recebido por Deus. Então, quantas pessoas que vai jejuar? Quero vingança. Eu quero que Deus faça justiça. Eu vou ficar sem comer tantas horas, porque eu quero que Deus faça justiça contra o meu inimigo, o meu vizinho. Deus não recebe esse tipo de jejum. Amém? O coração está cheio de mágoa, sentimento de vingança, ódio, raiva. Como que Deus vai operar através do jejum desta pessoa? Né? Não tem como, meus irmãos. Amém? O jejum, ou melhor, a pessoa aí que fica fazendo esse tipo de jejum, né? Isso enfraquecerá o nosso corpo e podemos perder a nossa saúde mental. Então, por isso, é o que eu disse, jejum tem que ser com sabedoria, porque senão você pode perder a saúde mental. Tem que ter sabedoria para jejuar. Senão depois você fica fraco da mente e as pessoas vão dizer que você ficou louco porque você está indo na igreja e lendo a Bíblia. Aí eles vão falar que é porque você estava lendo a Bíblia e ficou louco. Quando não é. A Bíblia não deixa ninguém louco com problema mental, meus irmãos. A Bíblia abre a mente da pessoa para ela entender a vontade de Deus para a vida dela. A Bíblia, ela liberta a pessoa. Se a pessoa estiver endemoniada, se a pessoa estiver oprimida, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem um poder para libertar. A Bíblia vivifica, ela não mata a pessoa, ela vivifica, ela traz vida, né? Agora, como que eu vou ler a Bíblia e vou ficar louca, né? O que deixa a pessoa louca é ela jejuar sem sabedoria.
porque aí ela começa a ficar 24 horas jejuando, sem comer, rolando até de fome, com aquela falta de sabedoria, né, meus irmãos? Às vezes tem problema de saúde, tem problema de diabetes, está jejuando sem sabedoria, e aí acaba ficando louca, problema mental, a mente fica fraca, amém? Aí depois a pessoa fala, olha lá, ficou louco de tanto ler a Bíblia. Mentira, a Bíblia não deixa ninguém louco, amém? Mas ela liberta os loucos, oh glória! Meu Deus, deixa você louco, mas é por Jesus, viu, meus irmãos? Aleluia. O que Jesus nos ensinou sobre o jejum? Quando lemos o ensino de Jesus Cristo sobre o jejum em Mateus 6:16 ao 18, não há como negar que ele esperava que jejuássemos. Quando Jesus estava para subir ao céu, deu ordem aos seus apóstolos que ensinassem as pessoas a guardarem tudo o que ele tinha ordenado, em Mateus 28:20. Inclusive o modo correto de jejuar. O próprio Jesus praticou o jejum, portanto, deve ser parte das nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos ser imitador de Deus como filho amado, seguir as pisaduras de Cristo, andar em amor como ele andou, andar do jeito que ele andou. Jesus jejuou. Amém? Ele estava deixando exemplo para nós. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, aquilo ali foi exemplo. Quando ele jejuou, aquilo ali foi exemplo. Como que o crente, como que o cristão deve vencer a tentação? Como que eu vou fazer para vencer o diabo? Jejuando e orando. Amém? Jesus estava demonstrando ali um exemplo. Como que você vence a batalha espiritual? É no jejum, é na oração, não é no soco, no pontapé, não é gritando, xingando, batendo. Amém? A nossa luta, Jesus está mostrando que não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as potestades, principado das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, do 10 em diante. Amém? Então é isso que Jesus está mostrando. A irmã Jenny está dizendo, eu sou doida por Jesus. De tanto ler a Bíblia, né, irmã Jenny? Oh, glória, que bênção. O jejum é um sinal de humilhação a Deus e ele não salva, né? Às vezes a pessoa pensa, eu jejuo bastante, eu já estou no céu. Não, o jejum não salva, né, meus irmãos? É um sinal de humilhação a Deus. Quem não aceitou Jesus ainda não pode jejuar, senão isso vai se tornar como um ritual, uma penitência, um sacrifício, né, meus irmãos? Então, quem não aceitou Jesus, quem está desviado, como é que a pessoa vai jejuar, a pessoa que não aceitou Jesus? Amém? Vai se tornar como uma penitência. Ela nem crê em Jesus ainda, nem creu, né, para que fosse salva. Como que essa pessoa vai jejuar se ela não se entregou para Cristo? Amém? Então, quem não aceitou Jesus não pode jejuar. Quem vai jejuar é somente as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como teu Salvador. Amém? Não devemos jejuar como um martírio. Olha aí, não devemos jejuar como um martírio. E tem muita gente que faz. Tem gente que jejua para emagrecer. Amém? Eu vou jejuar, que aí é bom que eu perca uns quilinhos. Eu vou perder uns quilinhos. Deus não recebe esse tipo de jejum. Quer emagrecer? Passa um zip na boca, para de comer. Amém? Mas agora fazer jejum para querer emagrecer, meus irmãos, Deus não recebe esse tipo de jejum que a pessoa faz para emagrecer, para emagrecimento. Amém? Tem gente que faz jejum de chocolate, de Coca-Cola. Eu acho isso muito pouco perante o sacrifício que Jesus fez por nós. Amém? Eu acho muito pouco, né? Então tem muita gente que faz jejum disso. Eu vou ficar sem comer chocolate, vou ficar sem tomar Coca-Cola. Eu acho, né? E come outras coisas e tal. E eu acho isso muito pouco. Bom, é a fé da pessoa, mas eu acho muito pouco perante o sacrifício que ele fez por nós. Amém? Garganta tá seca aqui. A nossa salvação não é pelo sofrimento, e sim por meio da fé em Jesus e não pelas coisas que fazemos para que não nos gloriemos, né? Que está dizendo a respeito do jejum, não é? Salvação não é através do jejum, não, né? Não podemos achar que porque jejuamos, Deus tem a obrigação de responder o nosso propósito do jejum. Tem gente que jejua e acha que Deus é obrigado a responder na mesma hora o propósito dele. Eu jejuei hoje, Senhor. O culto hoje vai ter que cair fogo do céu, vai ter que cair demônio para tudo quanto é lado, porque hoje eu jejuei. Hoje eu jejuei, Senhor. Deus não é obrigado a responder na hora que você quer, né? Então, meus irmãos, não faça jejum achando que Deus tem obrigação de responder o seu propósito. Amém? Na hora que você quer também, né? Por exemplo, vai ter dia que você vai jejuar
E você vai chegar no culto e não vai cair nenhum demônio, não vai acontecer nenhuma cura. Amém? Já aconteceu isso comigo. Amém? É experiência, né? Serve de experiência. Já teve momento de eu jejuar até depois do culto e falar, nossa, hoje o fogo vai cair aqui, vai cair demônio para tudo quanto é lado. Cheguei lá, não aconteceu nada. Nada assim, entre aspas. Porque a palavra de Deus, ela produz efeito na vida de quem está ouvindo. Mas assim, nada daquilo que eu esperava acontecer, não aconteceu. Amém? E eu achando, né, Deus vai responder aqui agora. Vai cair até fogo aqui agora. Amém? E não aconteceu nada daquilo que eu esperava. Aí eu fui entender que não é assim, né? E às vezes o efeito do jejum que você fez hoje, ele vem amanhã. Amanhã que esse jejum vai produzir um efeito, né? Amanhã você vai ver o resultado do jejum que você fez hoje. Amém? Do jejum que você fez ontem. Aí amanhã que você vai ver o resultado desse jejum, né? Então, não faça jejum esperando que o resultado, que a resposta vai vir na mesma hora. E que Deus é obrigado a te responder na mesma hora que você quer. Amém? A Regiane está perguntando, não, irmãos, a gente não jejua todo dia, né? A irmã Alessandra não jejua todo dia, eu não jejuo todo dia. Amém? Irmãos, se você escolher aí, você pode jejuar 2 vezes, 3 vezes na semana. Não precisa ser todo dia o jejum, tá bom? Porque não existe regra. Não existe regra aqui para jejuar, entendeu? Isso aí é um propósito seu e de Deus. Amém? Eu oro mais do que eu jejuo. Amém? Por exemplo, se você quiser fazer o propósito, oração, eu te aconselho, oração tem que orar todo dia, né? Eu te aconselho, oração não fica nem um dia sem oração, mas o jejum, você pode jejuar 2, 3 vezes na semana, porque não existe regra. Agora oração tem regra, orai sem cessar, oração é mandamento, orai sem cessar, orai com toda súplica no Espírito. Irmão, se o crente não orar, meu Deus do céu, ele está vulnerável. Crente tem que ter uma vida de oração com Deus, porque a oração é o nosso único meio de comunicar-se com Deus, e a gente comunica com Deus todo dia. É todo dia que nós temos que falar com Ele. Amém? Está pronto para ouvir Ele falar conosco também. Então, oração, tem gente que ora uma vez no mês, só quando vai para a igreja. Não, oração é todo dia. Amém? Oração é todo dia. Agora, jejum, não existe regra. Amém? Jejum, você pode jejuar quantas vezes você quiser na semana. Se você tem a fé de jejuar a semana inteira, amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Agora, se você quiser jejuar uma vez só, 2, 3, amém, é a tua fé. A tua fé com Deus. É propósito entre você e Deus. E Deus vai te abençoar por isso. Amém? Quem está recebendo aí é você, né? Quem está se beneficiando é você, a tua alma, teu espírito que está sendo fortalecido no Senhor. Amém? Que bonito, né, meus irmãos? Muito bom isso, amém? Então, quando você jejua, você está beneficiando você, teu espírito, tua alma, amém? Você está se tornando mais sensível ao Senhor, né? Faz muito bem pra gente. Está mortificando tua carne, ficando mais forte no espírito, amém? É uma bênção de Deus, né? E você pode jejuar também para adorar o Senhor. Hoje o negócio vai ser só para adorar a Deus. Eu vou manter conectado, vou largar a tecnologia, tudo hoje, eu vou só adorar a Deus. Vou ficar conectado com o Senhor, orando no Espírito, porque dependendo do lugar que você está, você não pode orar em alta voz, você não pode dobrar o joelho, mas você fica ligado no trono da glória em Espírito, no jejum e oração no Espírito, falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Que bênção, né? Como já aprendemos, a resposta de Deus é por sua vontade, não pela nossa, pois Ele sempre fará o que é melhor para nós. Pode acontecer de você jejuar pedindo para Deus que Deus faça algo e talvez não seja a vontade de Deus. E a gente tem que estar pronto para receber o não de Deus, porque Deus sempre vai fazer o que é melhor para você e não o que você quer. Amém? Às vezes a gente quer porque quer aquilo ali, a gente começa até a espernear, eu quero porque eu quero, amém? Mas isso não é da vontade de Deus. E aí? Você vai querer mesmo assim, sabendo que você pode sofrer as consequências? Sabendo que aquilo ali pode fazer mal para você, te desviar do caminho do Senhor?
Você vai continuar insistindo por algo que Deus não quer para a tua vida e vai ficar até falando, eu não creio mais em Deus também, só porque Deus não quis te dar algo que ia fazer mal para você? E aí? Gente, nós temos que amadurecer mais. Nós somos muito, muito imaturos, meus irmãos. A gente quer que Deus faça tudo o que a gente quer, a gente parece aquelas crianças mimadas, amém? Aquela criança mimada, né? Que tudo que vê no supermercado, na loja de brinquedo, ela quer, eu quero, amém? Eu quero, mãe. A mãe não, aquilo ali machuca, eu quero. Dando birra porque quer tudo. Não, mas isso não serve para você, mas eu quero, mãe, eu quero, pai, né? Tem gente que é assim, amém? Nós temos que amadurecer, não podemos ser como crianças, como meninos. Amém, meus irmãos? Nós temos que amadurecer, saber receber o não de Deus. Ah, mas eu jejuei, gente, eu chorei, eu fiz campanha, e o Senhor não me deu, o Senhor não quis me dar. Por quê? Porque eu mereço. Porque é o que eu queria, é o que eu desejava, mas não é o que Deus queria para a sua vida, não é o melhor para a sua vida, irmã. Entenda, não é o melhor para você, irmão. Você acha que é o melhor para você, mas Deus sabe o futuro, Deus está vendo lá na frente o que vai acontecer com a tua vida. Deus está querendo te poupar do sofrimento e você está insistindo numa coisa que não é para você. Tem coisa que você quer que vai te conduzir ao abismo. E você está insistindo, pondo Deus na parede. Eu vou desviar da igreja também, porque Deus não fez o que eu pedi. Eu jejuei, eu orei, eu fiz campanha, Deus não me deu. Né, irmã Débora? Meu Deus, aí depois Deus dá e Deus é ruim, amém? Meu Deus, sim, o jejum só para agradecer é válido? Sebastiana perguntando, sim, o jejum de agradecimento a Deus, Deus recebe, é válido sim, amém? Pode fazer jejum para agradecer a Deus, sim, e como deve ser feito, né? Uma bênção. Deixa eu ver o que mais aqui. O jejum não é para perdoar pecado por nós. Como ele, vou fazer um jejum para Deus me perdoar pelos meus pecados. Não, jejum não é para perdoar pecados, né? Jejum não é para perdoar, essa não é a finalidade. Esse não é o objetivo de jejum, perdoar pecado não, amém? O perdão vem pelo nosso arrependimento e por nossa humilhação, amém? Não é você, vou fazer um jejum que eu vou ser perdoado, não. Se você fazer o jejum, mas não se humilhar, não se arrepender, não tem como receber perdão, amém? Agora, se você quiser se arrepender, se humilhar e fazer o jejum também, amém? Né? O que vai trazer o perdão do pecado é o teu arrependimento, é a tua humilhação e não o jejum. Embora o jejum é uma forma de se humilhar, mas não é o jejum que perdoa o pecado, é o arrependimento, é você estar arrependido, me perdoa, Pai, pelos meus pecados, arrependido ali, aí Deus te perdoa, amém? Devemos reconhecer nossos erros e pecados a fim de confessá-los ao Senhor. O jejum não pode ser feito para que você seja perdoado, essa não é a função do jejum. Jejum não terá validade se jejuarmos para mostrar aos homens que somos mais espirituais. O nosso jejum será inválido. Olha aí, se a pessoa jejuar para mostrar para o homem que ele é a pessoa mais espiritual da igreja, esse jejum Deus não recebe, ele vai ser inválido, né? Eu estou jejuando, falando para todo mundo, começa a jejuar, eu estou jejuando, gente, eu estou em jejum, gente, né? Falando para todo mundo que está jejuando, amém? Aí eu não digo assim, irmão, se uma pessoa perguntar para você, irmão Alessandro, você está em jejum? Né? É porque eu fiz ali uma torta, ali você está no jejum, amém, mano, estou, né? Não estou dizendo que você tem que esconder também, mentir para a pessoa, não, eu não estou em jejum porque eu não posso falar que eu estou em jejum, não. A irmã está me perguntando, e agora o que eu faço, Jesus, eu não posso falar que eu estou jejuando. Não, não é assim. Se a pessoa está ali, irmã, eu fiz uma torta ali, a irmã está em jejum, está em consagração? Né? Porque se a irmã não tivesse, eu ia pôr a torta, que amém, mãe, eu estou no jejum, fica tranquilo, Deus abençoa, amém? Outra oportunidade a gente come a torta, amém? Eu estou dizendo no sentido de você querer se mostrar, se aparecer, eu estou jejuando, eu estou jejuando, eu estou em jejum, eu estou em jejum. Aí Deus não recebe não, amém? Chega lá no serviço, lá,
tocando a trombeta. Tô em jejum, gente! Tô em jejum hoje, meu Deus. A Bíblia diz que o jejum deve ser feito em secreto. O jejum perderá o efeito se for para mostrar religiosidade. A irmã Neide está perguntando, jejum pode beber água? O jejum parcial pode, que é aquele que a pessoa faz só tomando água. Mas isso aí é a fé da pessoa. Cada um tem gente que fala, isso para mim não é jejum. Mas isso aí é a fé da pessoa. Existe sim o jejum parcial. Mesmo que a gente talvez não tenha fé de fazê-lo, mas existe. Tem o jejum parcial, que é só bebendo líquido, bebendo água. Isso aí cabe à fé da pessoa. Se a pessoa quiser fazer jejum só bebendo água, amém. Agora, minha fé é mais de fazer jejum total. Eu gosto mais do jejum total. Isso aqui é a minha fé. Entendeu? Tem gente que não tem fé de fazer jejum só tomando água. Ele sente, parece que Deus não está recebendo. Mas isso aí é a fé da pessoa. Se a pessoa tem fé de fazer só bebendo água, amém. Né? Tem gente que faz jejum comendo pão e bebendo água. Somente. Né? Isso é a fé da pessoa. Agora, eu prefiro fazer o jejum total. Abstinência total. Tecnologia, água, pão, comida, amém? Relação sexual, tudo. Né? Eu gosto de fazer o jejum a partir da meia-noite. Consagrar. Né? Consagrar e abro ele quando eu acordo. Quando você vai fazer o teu jejum, irmãos, o início dele é com uma oração. Você faz uma oração para você começar o teu jejum. Amém? Você vai apresentar o teu jejum a Deus com uma oração. Você vai apresentar para Deus o propósito, amém? Que você vai, para que propósito você vai fazer aquele jejum? Olha, Senhor, né, eu estou aqui fazendo a abertura do meu jejum, estou dando início ao meu jejum, Senhor, e o meu jejum é porque é um ato de adoração, porque eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida. Ou então, Senhor, é porque eu preciso de uma direção nesse algo lá do meu trabalho. Senhor, vem iluminar minha mente, vem me direcionar. Você abre ele com oração, pronto, aí você começou a jejuar. Você vai manter-se conectado com Deus, mesmo que você esteja fazendo o seu serviço, mesmo que você esteja trabalhando, você vai manter o seu pensamento ligado em Deus, né? Porque se você estiver jejuando e de repente você grita, você xinga, você briga com o marido, você briga com os filhos, tudo, aquela gritaiada toda, e começa a brigar, e começa, de repente você está nervoso, e já guarda mágoa no coração, e já fica irado, aí você perde seu jejum, irmão. Né? Tem que manter-se conectado em espírito com o Senhor, amém? Se você puder manter-se até mais calado, né, para evitar, porque tem gente que não, se abrir a boca já perde a benção, né? Então mantém-se mais no espírito, né? Amém? E quando você for entregar o teu jejum, você entrega com uma oração também. Dependendo do lugar que você está, que não dá para você dobrar o joelho, não dá para você orar em alta voz, não dá para você ficar em pé ali orando em alta voz, você pode entregar em pensamento. Senhor, recebe meu jejum, Senhor, no pensamento. Senhor, recebe, Senhor, passei aí esses momentos com o Senhor, né, Pai? Foi com esse propósito, Senhor, responde, que o Senhor possa confirmar essa bênção, recebe o meu jejum, entrega ali o teu jejum no pensamento. Deus vai receber a tua oração, mesmo que seja no pensamento, amém? Deixa eu ver aqui o que é mais aqui. Jesus ensinou a fazer isso. Isso aqui eu já li. Se for uma prática vazia e não for feito de maneira correta. Olha aí, tem gente que faz jejum simplesmente por jejuar. Jejua por jejuar. Irmãos, Deus não recebe, tem que ter propósito. Quando você vai jejuar, tem que ter propósito. Amém? Tem que ter propósito. Não adianta você jejuar porque está todo mundo jejuando. Vou entrar no jejum porque está todo mundo jejuando. Só para falar que eu estou jejuando também. Irmãos, Deus não vai receber porque é uma prática vazia, né? É algo que você não está fazendo da maneira correta. Jejum tem que ter propósito. Todo mundo que jejuou na Bíblia tinha um propósito, tinha um objetivo. Amém? Então, às vezes a igreja lá, o irmão vai jejuar amanhã. Ô, irmã, você não jejua comigo? Tá bom, eu vou jejuar. Jejuar por jejuar. Não, se você vai jejuar com ele, mas pelo menos apresenta para Deus algum propósito, para que Deus receba o teu jejum. Né? Não jejue apenas por jejuar, né? Porque senão fica uma prática vazia, amém?
Isto aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a perguntar: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Olha aí, meus irmãos, Isaías 58, o povo está questionando Deus, Israel. Por que o Senhor não recebia o teu jejum? Por que, Senhor? Por que eu estou aqui me afligindo a minha alma, me humilhando diante do Senhor? Amém? Afligindo a minha alma, sem comer, sem beber, Jesus. E o Senhor não recebe o meu jejum, não responde. Parece que o Senhor não está levando em conta. O que é isso, Jesus? Né? O povo está cobrando aqui o Senhor, ó. Qual foi a resposta de Deus? O que Deus falou para Israel? Olha aqui, ó. A resposta foi que eles estavam jejuando de forma errada. Por isso que não tinha resposta. Amém? Tá vendo? Quando a gente jejua de forma incorreta, errada, a gente não vai ter resultado. Deus não vai responder nosso jejum. Amém? Esse versículo nos ensina que jejuamos, que se jejuarmos da maneira correta, Deus atentará para nós e nos ouvirá. Se você jejuar da maneira correta, aí sim, Deus vai te responder, Deus vai atentar, né, para você e vai te ouvir. Amém? Vamos ler lá, Isaías 58. Amém? Pega a sua Bíblia aí, por favor. Pega a sua Bíblia. Isaías 58, abre aí, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Isso, já estamos terminando já. Amém? Já vou terminar, que eu tenho que buscar meu filho no serviço. Amém, meus irmãos? É o último aí que eu vou citar para vocês, tá bom? Meu Deus. E ainda tinha mais coisa, mas não vai dar. Acho que até uns 10 minutinhos ainda dá para aguentar aí. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o que vai dizer aqui. Eu vou ler a partir do versículo 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Israel estava jejuando para o seu próprio contentamento. Requereis todo o vosso trabalho. Olha aí, a pessoa jejua e ela põe Deus contra a parede e ela quer porque quer, ela acha que Deus é obrigado a responder o jejum dela, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Olha aí. Versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais para dar despunhada impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolheria que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que Deus escolheu, o jejum correto. Que solte a ligadura, ou seja, que deixe a impiedade, deixe o pecado de lado. É esse jejum que eu quero. Não adianta nada você jejuar e não tem mudança de atitude. Amém? Tem que ter mudança de atitude, né? Tem que ter uma disposição para fazer a vontade de Deus. Não adianta a pessoa jejuar e ela não quer a vontade de Deus para a vida dela. Irmão, você vai jejuar? Pode jejuar sim. Mas desde que você tenha um coração disposto, disposição para fazer a vontade de Deus. Que tenha uma mudança de atitude, que você queira ser transformado por Deus. Porque jejuar por jejuar é uma prática vazia. Amém? Então olha aqui, ó, o jejum que Deus quer. Que você deixe o pecado, que desfaça a atadura do jugo, que deixe livre os quebrantados. Ele quer que nós venhamos repartir o pão com o faminto, ajudar os pobres. Amém? Deus quer isso. Que nós amemos o próximo, porque não adianta nada, você faz jejum, mas você carrega ódio, você carrega mágoa no teu coração. Deus não vai receber esse tipo de jejum. Amém? Porventura não é também que reparte o pão com faminto e recolhe em casa os pobres e desterrados, vendo nu cubra e não te esconda daquele que é da tua carne? Olha aí, meus irmãos, atenção para com a família também. Não adianta você jejuar e você não dá atenção para a tua família. Você despreza, você briga dentro de casa, você briga com o marido, você xinga, você bate, você espanca, todo mundo com palavra. Meus irmãos, olha aí, Deus está falando, ó, o jejum que eu quero, que você dá atenção para a tua família também. A tua família também tem que você dar atenção para a tua família, repartir o pão com o próximo, porque não adianta você ficar aí fazendo sacrifício de tolo. Deus quer misericórdia, Deus tem prazer em que se obedeça a palavra dele, não é que você fica, às vezes a pessoa está ali fazendo jejum como um sacrifício, como uma penitência, e ela não obedece a palavra de Deus, ela não tem misericórdia do próximo, então Deus não recebe. Quando o jejum a pessoa faz dessa forma,
Amém? E é o que Israel estava fazendo. Não adianta a pessoa, os fariseus estão jejuando, mas tem um homem caído na beira da estrada e precisando de ajuda. Aí na hora de ajudar eles passam de largo e não ajuda a pessoa, não tem misericórdia. Mas ele jejua 2 vezes na semana. Mas Deus não está recebendo esse tipo de jejum, porque Deus quer misericórdia. Deus quer que você vá lá e ajude aquela pessoa que está caída. Não adianta você jejuar e você não ajuda o próximo. Amém? Isso não vai conseguir fazer você ter o resultado que você quer. Amém? Então, temos que jejuar sim, mas com disposição para fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Então, olha, Deus não recebia o jejum deles, né? Deus quer que a gente ajude os pobres, dê atenção aos de casa, né? Se arrepende, se você arrepender, Jesus está dizendo aqui para Israel, se você se arrepender, eu vou ouvir, eu vou receber o jejum de vocês. Mas se não houver um coração disposto a fazer minha vontade, vocês não se arrependem dos pecados, não se humilham, você jejua ali, mas você só quer a sua bênção. Você não quer o dono da bênção, você não quer viver conforme você só quer a bênção, você não quer viver conforme a vontade de Deus, você não quer ter compromisso com o dono da bênção. Né? Então, como que Deus vai responder o seu jejum? Tem que ter disposição. Mesmo que você não esteja praticando toda a palavra, mas você vai jejuar, você tem que ter disposição, um coração disposto a querer fazer a vontade de Deus. Senhor, como eu quero ter mudança, como eu quero ser mudado, como eu quero te servir, como eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero estar mais perto de ti, Senhor. Amém? Agora a pessoa entra na presença de Deus jejuando e só quer a bênção, mas não quer fazer a vontade de Deus, não quer ter mudança de atitude. Amém? Deus quer misericórdia, que obedeça a tua palavra e não sacrifício, meus irmãos. Amém? Deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei também. Tô vendo se eu já falei tudo sobre todas as partes, né? Lembra de Ana também, aquela mulher de quase 84 anos de idade, em Lucas 2, que ela ficava servindo a Deus com as orações e jejum dela? Ficava lá no templo, servindo a Deus com oração, com jejum. Olha aí, mais um exemplo bíblico, né? Bom, para finalizar aqui, meus irmãos, se o jejum for utilizado para perder peso, ou só porque estamos sem fome, eu tô sem fome, eu vou jejuar hoje. Acordei sem fome, gente. Eu não tô com fome, vou jejuar. Aí não tem propósito, né? O jejum deve ter um objetivo e não por uma situação conveniente a nós. Tá bom? Então tá aí. Sobre o jejum. Deu para entender, meus irmãos? Sobre o jejum? Amém? Então tá aí. Se tiver alguém aí que você quer aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, ou você quer reconciliar com Deus, deixa no comentário aí, eu aceito Jesus, eu reconcilio com Jesus. Amém? Depois, se tiver alguma pergunta aí, que os irmãos fizerem, eu não percebi, eu não vi, depois eu vou responder nos comentários, tá bom, meus irmãos? Eu respondo no comentário, se eu não vi, se eu não percebi, né? Porque eu estava olhando aqui, mas às vezes eu não vi, amém? Aí depois eu respondo vocês, aí vocês lêem aí, tá bom? E Deus abençoe todo mundo que participou, eu creio que deu para vocês entender, né, meus irmãos? Amém? Deu para vocês entender, amém? Não tem alguém para aceitar Jesus? Se tiver, coloca rapidamente aí, eu já tenho que buscar meu filho, né, no trabalho dele, amém? Que Deus abençoe. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Claro, pode sim, Maneide, fazer jejum para 2 propósitos, pode sim, pode jejuar para 2 propósitos, tem problema não. A Joana Félix está reconciliando, olha aí que bênção. Quem mais quer reconciliar com Jesus? Quem mais que está desviado? Quem ainda não aceitou Jesus? O que é aceitar Jesus? É você crer que Ele é o Filho de Deus, reconhecer que você tem pecado e precisa dEle, é você crer que Ele ressuscitou, aceitar Jesus para você morar no céu, ter o seu nome escrito no livro da vida, independente da sua religião, e não precisa de estar preparado, você vem como está. A Ana Silva está renovando a sua aliança, que bênção. Então você que ainda não aceitou a Cristo, não fez a oração de confissão aceitando Jesus, eu te convido agora. Entregar a sua vida para você ser mudado, transformado. É só quando você aceita Jesus que você é transformado. Do contrário, você continua sem transformação, sem mudança, sem felicidade verdadeira e sem paz na sua alma. Amém? Tem mais alguém que você quer reconciliar ou aceitar a Jesus? A Ana está reconciliando. Isso, que bênção.
Sueli está aceitando Jesus, é isso, né? Que bênção de Deus. Então vamos lá, levanta a sua mão, você que quer aceitar Jesus primeiro e depois eu vou orar com quem está reconciliando. Diga comigo assim, ó, você que quer aceitar Jesus, repita esta oração. Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Que benção. Isabelle também está aceitando. Faz a oração de confissão, repete aí. Agora quem vai reconciliar, repete comigo. Diga assim, ó, Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Reescreva o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Amém. Deus abençoa você que aceitou, que reconciliou. Deixa o seu nome para mim, que eu vou colocar no caderno de oração. Procura uma igreja bíblica para você congregar. Ore todo dia e leia a Bíblia para você estar forte espiritualmente, né? Jesus está voltando. Deus abençoe, tá bom, meus irmãos? Fiquem todos na paz. Eu vou ter que sair porque eu tenho que buscar meu filho, tá bom? Deus abençoa. Amém? Jejum. Diferença entre jejum e voto. Jejum e voto é propósito, né? É propósito. Só que voto, você faz voto com o Senhor, tipo assim, Senhor, eu quero que o Senhor me entregue essa bênção, que eu vou fazer isso para o Senhor. Amém? É como se, tipo assim, você pede algo e você fala para Deus que você vai dar algo para Ele. É igual Ana, né? Senhor, me dá um filho que eu vou entregá-lo na tua obra por todos os dias da tua vida. Amém? Isso é um voto. Amém? É igual Jefité, embora o voto dele foi de tolo, né? Eu acho que foi um voto de tolo. Ele falou, Senhor, me dá o livramento na peleja, que eu vou dar a primeira coisa que aparecer no portão da minha casa. Só que foi um voto de tolo, né? Porque a filha dele que apareceu lá, né, meus irmãos? Amém? Não pode ser desse jeito, né? Mas é tipo assim, amém? O voto é isso. Senhor, o Senhor me dá um filho que eu vou entregá-lo na tua obra. Amém? Isso é voto. Isso é propósito, voto, através do voto. Agora, jejum, você faz o jejum ali para mortificar a sua carne. É um propósito também, não deixa de ser um propósito, mas só que diferente do voto, né? É um pouquinho diferente. Amém? Você faz o jejum, ato de adoração, sem esperar nada, receber nada, só para adorar a Deus, né? Igual o voto também. Acaba sendo quase que a mesma coisa, só que tem uma diferença, né? Voto é voto e jejum é jejum. Amém? Mas todos eles são propósitos diante de Deus. Amém? Você faz voto de agradecimento também, não faz? Aquele voto, Senhor, esse voto aqui é para agradecer, eu vou dar um dinheiro na tua obra, eu vou dar cesta básica para as pessoas em agradecimento que o Senhor fez por mim, eu vou ajudar os pobres, né? Durante um ano eu vou dar cesta básica para as pessoas em agradecimento que o Senhor fez por mim. Isso é um voto de agradecimento. Amém? Eu vou ajudar a Fundação Reviver porque em agradecimento que o Senhor me deu uma casa própria. Amém? Voto. Né? Tem um pouquinho de diferença, mas tudo é propósito. Amém? Deus abençoe, irmãos. Ó, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Estou atrasado. Fica com Deus.